Bom dia! Hoje eu quero falar um pouco sobre o assunto de educação de filhos, principalmente em relação aos pais que estão se sentindo perdidos, né, nessa educação. A gente percebe claramente que os pais estão desorientados, os pais não estão sabendo o que ensinar para os seus filhos. É um choque entre a cultura que às vezes eles querem passar, que eles estão querendo passar, os valores que eles têm, as crenças e os valores lá fora do mundo, da internet, de outros pais que são mais liberais ou mais rígidos. Então tá havendo muita confusão nesse sentido e eu creio que é importante a gente ter uma linha de raciocínio, uma linha de crença para que a gente possa seguir, porque se os pais estão perdidos, com certeza os filhos também estarão perdidos, não é mesmo? Mas antes de continuar, eu gostaria que você desse um like aí se você gostou do vídeo, desse uma opinião, que você se inscrevesse no canal, ative o sininho para que toda vez que tiver um assunto novo possa te avisar. É muito importante para a alimentação do canal e muito mais importante para que nós possamos alcançar vidas, né, famílias que precisam dessas orientações, ok? Muito obrigada. Então, vamos lá. Você é um desses pais que está perdido, que não sabe o que fazer com o seu filho, porque em casa você ensina que não pode, por exemplo, ficar até 3 horas da manhã na internet, mas ele chega na escola e o coleguinha fica até 4 horas, 5, e os pais desse coleguinha não importa. Porque você ensina que não é bom que fume maconha, porque a maconha tem algumas consequências, né, no raciocínio, na memória, que não faz bem, pode se tornar um vício. Mas os coleguinhas todos do seu filho fumam maconha e ele fica ali meio como um peixinho fora da água nessa turma. E que fica isso para a sua cabeça e para a cabeça do seu filho. Porque muitas vezes, né, os pais têm valores éticos, morais, até mesmo cristãos, que se chocam, né, com os valores que têm sido ensinados pela internet, muitas vezes pelas categorias de achistas. E o que fazer diante dessas coisas? Como que a gente vai fazer? A gente vai seguir a maioria? A gente vai deixar que o filho se torne da forma dos outros coleguinhas só para que ele se torne aceito? Como é que é isso, né? O que a gente pode fazer diante dessa situação? Então tá aqui a minha dica, como psicóloga, né, como mãe, como a profissional que está atendendo adolescentes, jovens e famílias, casais. Quero te dizer uma coisa, é muito importante que você defenda os seus valores, que você defenda as suas crenças. Afinal de contas, a gente não vai defender as crenças dos outros, não é mesmo? Eu não preciso criticar os outros, eu não preciso falar que eles estão errados, mas eu preciso defender as minhas crenças. Eu preciso ensinar para os meus filhos as coisas que eu acredito nelas, as coisas que eu creio e os valores. É lógico que quando ele estiver maior, ele vai ver outras coisas, ele talvez vai mudar esses valores, algumas coisas, mas é uma questão pessoal dele quando ele estiver maior. Agora, quando ele estiver pequeno, quando ele está pequeno, adolescente ainda, ele precisa de uma direção. Ele precisa de uma orientação firme dos pais. E o que acontece? Os pais não têm dado essa orientação. Então, o que está acontecendo? O adolescente, os jovens estão perdidos. Eu nunca vi, vou ser sincera para você, em 30 anos que eu trabalho na área clínica, já completando 31 anos, tantos jovens perdidos, tanto adolescentes perdidos. Eles não sabem o que querem da vida, eles não sabem que curso fazer, eles estão andando assim como se estivesse sendo levado por uma onda do mar, pela maré, sabe? Então isso está sendo horrível, está sendo prejudicial para eles, porque eles estão tendo choque com a própria identidade. E eu tenho recebido muitos jovenzinhos aqui, adolescente, da puberdade, né, com um conflito de identidade até sexual. Por quê? Porque é uma confusão na cabeça desses meninos. Os pais ensinam uma coisa, lá fora eles aprendem outra, o professor aprende outra, né? Alguns partidos políticos agora acham que eles podem mandar e educar o seu filho, o Estado, né? Acha que pode, né? Alguns políticos acham que pode colocar isso, né? E a gente tem percebido também aí que as escolas, né, querem ensinar valores éticos, né, contrários aos que os pais ensinam, querem impor algumas coisas, como por exemplo, nós estamos vendo aí uma guerra, uma batalha com a questão da ideologia de gênero, né? Porque eles acham que você tem que aceitar, né? Então, essas questões aí, você precisa ser firme. Você, pai, você, mãe, precisa ser firme. Você precisa ser posicionado. Você tem que ensinar os valores éticos, morais. Você tem que ensinar as suas crenças e
e levar essa criança, esse adolescente até um rumo para a vida dele. Agora, é lógico, né, como eu disse, que mais tarde o que ele vai fazer da vida dele é uma escolha dele, mas agora você ficar confuso e não ter uma linha, aí ele fica seguindo todo mundo. Hoje ele segue uma coisa, amanhã ele segue outra, aí depois da manhã ele segue outra. Quantas pessoas chegam aqui no consultório falando, eu tô com conflito disso, eu tô isso, aí de repente, não é isso que eu quero, eu comecei um curso, mas eu não gosto, agora vou largar, vou começar outro, eu agora quero casar com homem, não, agora eu quero casar com mulher. Então, que bagunça que é essa? Que bagunça que é essa? A pessoa tem que ter uma identidade, a pessoa tem que saber o que ela quer da vida. E isso vai começando desde a infância. Ela precisa saber qual o caminho que ela precisa tomar para a vida dela. Então agora vai lá, professora de História e Geografia acha que tem que dar aula de sexo na escola, o que na verdade não é obrigação dela. Se ela é professora de Geografia, ela tem que dar aula de Geografia, não é de sexo. Ela tem que ensinar para os filhos dela, não para os filhos dos outros. Então você não tem que aceitar que a sociedade, que a política venha impor os valores deles para sua casa, para sua família. Os valores morais, éticos, os valores, as crenças dos seus filhos, quem ensina é você, pai. É você, mãe. Agora, se você está perdido também e não sabe o que fazer, aí você precisa também de orientação. Precisa buscar, talvez, quem sabe, um profissional para te ajudar a delinear isso aí. Porque isso é que está fazendo muitas vezes também com que os adolescentes fiquem rebeldes. É uma das causas que esses dias eu fiz um vídeo falando sobre revolta dos adolescentes, né? Pais que causam revolta nos adolescentes, e uma das causas também é essa. Porque os pais, eles não têm firmeza, eles falam uma coisa, eles veem outra, e na mesma hora que o pai também quer uma coisa, já quer outra, e é uma bagunça. Até para educar, gritar em casa. Às vezes o adolescente está crescendo, ele fala, você já está grande para fazer isso. Daqui a pouco, olha seu tamanho, você não tem tamanho para fazer isso. Então você está grande ou você está pequeno? Que coisa mais confusa, não é? Então tem que haver um caminho, tem que haver um ensino, tem que haver uma direção dos pais. Os pais são orientadores, os pais estão ali para cuidar, para observar. Então, quem manda na sua casa é você. Quem manda nos seus filhos, até que eles tenham uma idade, maioridade, é você. Quem tem responsabilidade pelos seus filhos é você. Tanto é que, legalmente, se um filho menor fizer alguma coisa, quem vai responder é o pai, na justiça. Então, nós precisamos atentar para isso. Você precisa ter convicção daquilo que você quer, ensinar os seus valores, ensinar as suas éticas, as suas crenças. E esse adolescente ele vai ter um rumo. E também fazer com que ele seja firme, porque ele pode ser diferente lá fora, né? Por que a gente é obrigado a aceitar a diferença do outro e o outro não é obrigado a aceitar a diferença da gente, não é mesmo? Observou isso? Se você não concorda com alguma coisa, porque você é homofóbico, porque você é não sei o quê, e aí? Né? E se eu tenho um valor cristão, ou se você tem um valor cristão, você é obrigado a não ter o seu valor cristão? Então a gente precisa sim respeitar a diferença do outro, a gente precisa, né, entender que cada um tem o direito de seguir o seu caminho da forma que quiser, mas na nossa casa, na nossa família, na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, mandamos nós. Somos nós os responsáveis e nós temos que ter uma diretriz correta, ensinar esses filhos correto. E eles precisam ir aprendendo, né? Os valores, a ética, a moral, porque isso é muito importante para toda a vida dele. E lá na frente, quando ele estiver adulto, maior, aí sim ele vai ter uma idade para entender o que é melhor para ele, ou o que ele realmente vai querer da vida dele. Então tá aí a minha dica, porque eu estou falando muito nesses vídeos de coisas que eu estou vivendo na prática em consultório, na prática clínica de consultório de psicologia. Ok? Espero ter ajudado você e que você realmente possa se posicionar e ficar firme na educação dos seus filhos. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.